A bola foi passada ao Congresso. A presidente Dilma Rousseff enviou suas sugestões e o Tribunal Superior Eleitoral disse que precisa de 70 dias para organizar o plebiscito sobre a reforma política. O prazo torna inviável as mudanças já nas eleições do ano que vem? Os políticos conseguirão chegar a um acordo rápido sobre as propostas? E mais importante, a pressão das ruas vai continuar? As manifestações que varreram o país colocaram os políticos em um dilema: agir mesmo sob o risco de errar ou resistir e enfrentar o julgamento das urnas em 2014. A presidente optou por agir e sugere um plebiscito sobre 5 pontos: financiamento público ou privado das campanhas eleitorais, voto distrital ou proporcional, fim ou não dos suplentes de senador, das coligações partidárias e das votações secretas no Congresso. São temas importantíssimos e complexos. A dúvida é se a reforma política vai satisfazer os manifestantes que exibiram nas ruas um cardápio amplo e variado de reivindicações. Dilma acredita que sim e que não é hora de se omitir. Abre aspas. Cabe às instituições dar a resposta adequada à voz das ruas. Fecha aspas. E para debater um eventual plebiscito sobre a reforma política e as sugestões enviadas ao Congresso pela presidente Dilma Rousseff, recebemos Maria Aparecida de Aquino, professora de História Contemporânea da USP, e Marco Aurélio Nogueira, cientista político, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Sejam bem-vindos. Essa proposta, ela pode talvez não vingar, há muitas contradições, há problemas com relação a prazos, há problemas jurídicos envolvidos, há muita discussão sobre se ela é válida, se há tempo, mas eu não queria começar a nossa conversa aqui sobre esses pontos mais jurídicos. Queria começar um pouco mais falando sobre a questão política mesmo. Eu queria saber se um plebiscito sobre reforma política é a resposta certa para essa crise que nós estamos vivendo neste momento no país. Eu acredito que é uma resposta. Eu não diria você que é a resposta certa, porque tendo em vista as manifestações e o tipo de pauta, a pauta amplificada que essas manifestações colocaram, eu não diria que resolve as questões fundamentais. Mas, indubitavelmente, é necessária uma reforma política. E se fala tanto a respeito de vamos acabar com a corrupção, uma das bandeiras do movimento era exatamente o fim da corrupção, essa ideia da reforma política é uma possível resposta a esta questão, pelo menos. Marco Aurélio? Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que é uma resposta, né? Mas eu não sei se ela é, primeiro, uma boa resposta, no sentido de que ela talvez não tenha viabilidade no curto prazo. E acho que ela não é uma boa resposta no sentido de que ela não é imediatamente compreendida pelas pessoas. As manifestações tocaram em tantas questões que não privilegiaram a reforma política de modo direto. Por exemplo, as questões econômicas, a inflação, o próprio serviço público. Exatamente. Como uma que reforma política poderia, digamos, ajudar de alguma forma, né, em cima dessas questões que foram colocadas nas ruas? Ela pode ajudar, porque no fundo, do que se trata hoje no país? Se trata de encontrar condições de processamento de demandas mais democráticas e mais próximas da população. E mais rápidas também. Mais rápidas, mais próximas da população e com outra qualidade. Ou seja, se trata de encontrar uma forma de oxigenar o sistema político do país. Plebiscito, então, seria... Eu não sei se o plebiscito. Eu acho que uma ideia de reforma teria que ser posta na agenda hoje. O problema do plebiscito é que ele joga para um futuro indeterminado o caráter da reforma. Quer dizer, eu acho que a reforma seria válida se ela nascesse como uma proposta do Palácio do Planalto. Até mesmo levando em consideração que o Palácio do Planalto hoje tem uma folgada maioria no Congresso. Então ele poderia perfeitamente propor uma reforma e submeter isso à consulta popular. Existe até algumas pessoas, Maria Aparecida, aqui da oposição, que estão dizendo que a proposta dessa reforma é uma manobra diversionista, para tirar um pouco os olhos da opinião pública que está ali voltada muito para as ruas. Tem aqui, vamos discutir um pouco essa reforma. Seria uma manobra diversionista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que alguma coisa precisa ser feita. Sem dúvida. Então, e a presidente tomou a iniciativa. Como é que você vê isso? Como é que você vê essas críticas?
Olha, eu acho que essas críticas, elas não são as críticas mais adequadas. Já que falamos a respeito, começamos a falar sobre a reforma no sentido de ela é a mais adequada, é a melhor resposta, eu acho que essas críticas não são as mais adequadas. Concordo com a ideia de que alguma coisa precisaria ser feito, foi feito aquilo que era possível, acho eu, né? Então, acho que essas críticas, inclusive críticas que agora vêm dizer assim, não, nós precisamos de tanto tempo para fazer o plebiscito, não vai dar certo, tudo colocando para baixo uma possibilidade de discussão, eu acho que isso não é a melhor maneira. Se é adequado, se não é adequado, se esta é a melhor proposta de reforma ou não, o fato é que nós estamos numa situação muito difícil, o clamor das ruas colocou a urgência da mudança e, neste momento, acho que há uma possibilidade, inclusive do Congresso Nacional, recuperar um pouco da sua respeitabilidade, se é que ele tem alguma. Mas a situação vai ser difícil para ele, porque a presidente, de uma certa forma, ela jogou a bomba de volta para o Congresso, não é? Quer dizer, agora vocês vão resolver aqui. Se vocês não levarem isso aqui adiante, toda a culpa será debitada no Congresso Nacional. Sim, e é isso que eu acho que eles têm que pensar. Você acha que isso é positivo, né? Eu acho agora que isso eles têm que começar a se mexer. Tem que começar a se mexer. Não sei se foi a melhor forma de colocá-los para se mexer. Não é? Mas, de uma forma ou de outra, agora está nas mãos deles dar uma resposta. E se eles começarem simplesmente a colocar água para tentar afundar um determinado navio, eu acho que não é a melhor posição. E aí eles vão cada vez aumentar mais o clamor que se volta contra eles. Mas, Corélio, qualquer proposta que seja feita agora, essa do plebiscito ou qualquer outra coisa, precisa de um amplo entendimento. Até o próprio presidente da Câmara, Henrique Alves, disse, se não houver entendimento, as coisas não vão para frente. Por exemplo, reforma política. Quando vamos começar, como é que vai ser essa reforma política? Qual é o prazo? O próprio TSE, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, falou assim, olha, colocou várias coisas que têm que ser respeitadas antecipadamente para que esse plebiscito vá para frente. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, precisa de um entendimento até para passar, para resolver essas pequenas questões que estão aí na frente desse plebiscito ou da reforma política? Não, sem dúvida. Acho que precisa de um grande entendimento, seja em termos de procedimentos e cronogramas, seja em termos substantivos. Porque eu acho que o grande problema de uma forma plebiscito para deliberar a respeito de uma reforma política é quando ela é posta em prática sem que se tenha uma clareza a respeito de qual vai ser o sistema que poderá nascer do plebiscito. Né? Quer dizer, eu acho que esses entendimentos, eles têm que fazer parte hoje... E teria que ter um entendimento também com as oposições, com o judiciário, com as oposições, com a população. E nós sabemos que qualquer proposta no Brasil, ela sempre acaba indo para o judiciário e acaba no Supremo. Lógico. Porque mesmo que nós começássemos o plebiscito, fizéssemos o plebiscito a semana que vem, as combinações das decisões tomadas pela consulta popular seriam inúmeras. E nós teríamos que invadir um espaço de tempo longo para fazer os devidos ajustes. Mas será que a pressão das ruas não vai apressar esse entendimento ou vai forçar algum tipo de entendimento? Eu acredito que sim. Eu agora me lembro a respeito de um referendo, um plebiscito que nós tivemos que responder se queríamos o parlamentarismo, o presidencialismo em 1993, né? E eu me lembro que eu fui inúmeras vezes num curto espaço de tempo chamada a todos os lugares que se possa imaginar para esclarecer as pessoas sobre o que efetivamente elas iriam escolher. Então eu vejo este momento como um momento assim. Então vamos imaginar que os 5 pontos propostos pela presidente fossem exatamente os pontos da reforma política que se propõe para o plebiscito. Esses 5 pontos precisariam ser amplamente discutidos e mostrados para a população. E eu não vejo por que isso não poderia ser feito. Essa população mostrou que está tremendamente antenada, muito mais do que qualquer um de nós, sentados nos nossos gabinetes, poderiam imaginar há algum tempo atrás. Mas seria um pouco difícil, você não acha, por exemplo, de responder sim ou não para uma questão, por exemplo, o voto distrital? Porque o voto distrital pode ter voto distrital simples, completo, misto, com lista única, com 2 turnos. Como é que isso poderia ser? Eu concordo que consultar o povo é sempre bom. Sempre bom. Sempre E de qualquer coisa que nós vamos tirar desse debate aqui, se não ouvir o povo, a coisa não vai para frente. Mas como é que se coloca isso no papel? Eu acho que essa é a grande questão, né? A parte porque são questões operacional complexas disso. Porque eu tomo muito como critério, para me posicionar em relação a isso, a dificuldade que os especialistas brasileiros, e eu não estou falando só dos cientistas sociais e cientistas políticos, mas os juristas, os técnicos em administração, em sistema político, têm para fixar um consenso mínimo a respeito disso.
Né? Quer dizer, então eu fico imaginando assim, bom, você vai ter o plebiscito, aí você vai construir frentes partidárias defendendo uma coisa, frentes partidárias defendendo outra. Mas são tantas as possibilidades que não vai ter frente. Agora, de qualquer forma, o PT, que é o partido da presidente, tem defendido muito o voto distrital. Sim. Essa é uma... Mas isso é uma loucura, porque o voto distrital é sempre uma coisa contrária a todos os partidos de esquerda no mundo, porque ele mata a discussão ideológica. Eu não sei de onde que o PT, se é mesmo essa a posição do PT, é mais o voto em lista, esse apoio. O voto em lista. O voto em lista é diferente. É melhor o voto em lista. Não o voto distrital, mas o voto em lista, que é uma tese mais cara ao PT. Porque aí é o voto, digamos assim, que vai fixar Você vota a no legenda, partido, né? Vai fixar a legenda. E o partido organiza a lista. A lista. Né? Agora, eu acho que isso dificilmente passa. Porque as pessoas estão querendo, justamente, ultrapassar o monopólio partidário. Elas querem escolher elas os nomes. Tanto que nas ruas você vê as pessoas defendendo o quê? Fim do voto obrigatório, fim do monopólio partidário, candidaturas avulsas. Por exemplo, a lista fechada não daria, não iria contra o que o povo está dizendo aí na rua, queremos mais abertura, queremos mais discussão e menos poder para os partidos, porque isso dá realmente, como muito diz o Marco Aurélio, um poder muito grande para a cúpula partidária, nem é para o partido. Não é nem para o partido, é verdade. Se você fechar somente com a ideia de lista, eu acho que vai completamente fora do que o clamor das ruas está dizendo, né? Agora, se você fechar com uma possibilidade, tem sido aventada a possibilidade de você ter o voto distrital, duas possibilidades para o indivíduo, ele vota de duas formas, né? O voto distrital e o voto em lista, eu acho que aí você contempla. Tá? E tem se falado muito a respeito do voto distrital misto, né? Que é essa ideia de você contemplar ambas as formas. E no caso, por exemplo, a Alemanha é um país que adota esse tipo de sistema. E se a gente tiver um plebiscito rápido aí, que a população tem que rapidamente tomar pé dessa situação, uma campanha de televisão, ou seja, esclarecimento, seria rapidamente compreendido pelo público? Eu acredito que sim. Se você souber trazer... Atualmente a população está politizada no Brasil. Nossa Senhora, muito mais do que se pudesse imaginar nos seus melhores sonhos. Eu que sou participante de movimentos populares de longa vida, de longa data, militante sindical, todas as vezes eu pensava, meu Deus, eu gostaria que as pessoas nos acompanhassem. Elas estão na rua. É tudo aquilo que a gente desejou. E o povo, a opinião pública, os eleitores serão chamados também para decidir uma outra questão importante, se esse for o caminho, que é o financiamento público, né? Se ele será financiamento público de campanha, se é total dinheiro do governo, se é parcial, se o dinheiro, se vier do governo, será distribuído proporcionalmente aos partidos. Isso, por exemplo, vai fortalecer muito o partido que hoje está no poder. E tem ainda um ponto no financiamento, que é saber de onde virá o dinheiro para o financiamento. Quer dizer, se essa questão não for bem discutida, supondo que ela seja uma boa proposta, se ela não for bem discutida com a sociedade votará contra. Porque alguém poderá dizer, falar assim, olha, para financiar os partidos, que vai custar R$1 bilhão a cada eleição, nós vamos ter que tirar da educação e da saúde. Ou então aumentar os impostos. Fazer uma CPMF especial para financiar os partidos políticos. Então, essa discussão, ou seja, levar para a comunidade, para a cidadania, a ideia de que a política precisa ser financiada pelos cidadãos, não é uma discussão muito simples hoje. Maria Priscila, você acha que não vai pegar a ideia do Estado pagar a campanha política? Olha, eu acho que esta é uma possibilidade, mas a gente tem que pensar, por exemplo, quando se fala em financiamento, você pensa no próprio fundo partidário. Não é? Esse fundo partidário, que é constituído por doações, por exemplo, é um fundo que pode ser utilizado. O que eu acho que tem sido muito criticado é essa forma de ter um financiamento que venha via empresarial. Então, você tem um candidato que fica completamente atrelado àquele grupo, por exemplo, ou àquele indivíduo que contribuiu para a sua campanha. Então, é isso que tem sido brutalmente criticado. Eu acho que não é disso que se trata. Quando se fala num fundo partidário administrado pelo governo, distribuído para os partidos, você está pensando em doações de outra forma. Quando a gente escuta aí nas ruas alguém falando assim, as grandes empresas estão dando dinheiro para este ou aquele partido, no fundo, em algum momento vai entrar dinheiro público nisso. Você não concorda? Concordo. Por exemplo, uma empreiteira
patrocina um partido, mas depois ela vai conseguir uma obra superfaturada, que quem vai pagar é o eleitor. É um dos canais da corrupção, é pela via do financiamento. Isso favorece a ideia do financiamento público, de alguma forma, não sei. Eu estou aqui jogando ideias, não tenho nenhuma mas o problema é pressuposto. Que isso precisa ser discutido longamente com a sociedade, para que a sociedade compreenda isso. Né? E, sobretudo, que haja uma clareza em relação às fontes desse financiamento. De onde virá o dinheiro? Eu sou inteiramente favorável ao financiamento público. Né? Ou então, a um financiamento que não passe pelas empresas. Financiamento de pessoas físicas. Né? Você poderia mas com um teto. Exatamente. Cada cidadão que quiser contribuir poderá contribuir, digamos, até R$500 em cada eleição. Agora, se você for à rua perguntar hoje para as pessoas o que você acha de financiamento público, a primeira ideia é dizer não, porque o pessoal foi para a rua também dizer que o governo está gastando errado o dinheiro do povo. Eu acho que no primeiro momento a resposta será negativa. Eu não sei. Eu não sei. Se mostrar para a população que isso é uma forma de viabilizar, e isso é uma forma, a única possível talvez, né, de você impedir esta vinculação do candidato a um determinado interesse, porque foi aquele interesse empresarial que ajudou a financiar a sua campanha, eu acho que isso vai de encontro àquilo que eles estão pedindo. Esse é o segundo momento. No primeiro momento, se você sair hoje na rua e perguntar, as pessoas serão contra. Porque no segundo momento, elas poderão ser convencidas. Você está frente àquilo que não é esclarecido. Exatamente. E acho que por pouco tempo que você tenha, você terá um tempo de esclarecimento. Para que servem as discussões? Para que servem os debates? Para que serve, por exemplo, esta nossa conversa aqui? É no sentido do esclarecimento. Quantas conversas serão feitas, mesmo num curto espaço de tempo de 70 dias, por exemplo? Não, mas você veja, né? Quer dizer, nós somos dois aqui, nós não estamos nos entendendo. Imagina 200 milhões. Não vem ao caso o fato de não nos entendermos, vem ao caso que nós estamos debatendo e o nosso debate contribui para esclarecer. Outra proposta oferecida pela presidente, essa parece que é mais consensual, que é o fim das coligações partidárias proporcionais, explicando um pouco, quer dizer, um partido pequeno que não tem condições de ter votos suficientes para eleger um deputado, porque ele não tem o coeficiente eleitoral, ele se alia a um maior, aí vira um partido só. Aí ele elege um deputado ou dois do partido dele e, ao mesmo tempo, o partido grande, qual é o troco que ele tem? Ele pega os minutos para a televisão. Isso é o voto proporcional. Há uma ideia de acabar com isso e há, inclusive, propostas no Congresso já para acabar com essa coligação partidária proporcional. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que essa é uma proposta fácil de ser feita. Você não precisa nem ir para o plebiscito. Eu acho que o próprio Congresso poderia fazer. Porque eu acho que tem um certo consenso, e aí vão espernear os pequenos partidos. Claro que é um problema, porque isso poderá asfixiar os pequenos partidos. Né? E muitos dos pequenos partidos são partidos ideológicos, que não são fisiológicos. Tem vários que são fisiológicos, mas outros não têm. Mas o que se tem dito também nessa direção é o seguinte, o próprio PT é um exemplo, recusou coligações durante todo o tempo em que ele lançou a sua trajetória, o início da sua trajetória, e, no entanto, conseguiu ser um partido que se viabilizou. É verdade. Então, estas coisas podem acontecer, e acho que esse é o caminho, respondendo a sua indagação. Acho que o fim das coligações é uma coisa que tem que ser travada, e acho que será meio consensual. A ideia de um referendo no lugar de um plebiscito, ou seja, o Congresso faz uma reforma e vai ao povo dizer assim, vocês querem isso ou não? Isso olha, eu pensei, outro dia eu estava num debate e falei assim, eu acho que o plebiscito é uma boa forma, desde que ele não submeta à deliberação da população questões de natureza eminentemente técnica. Então o plebiscito, na minha versão do plebiscito, deveria ter 3 pontos. Primeiro, você concorda que o Congresso faça uma reforma política radical? Ponto 2. Você concorda que o Congresso faça isso mediante a constituição de amplos fóruns de debates com a sociedade? Tá. Ponto 3. Você concorda que isso passe a valer as eleições de 2016 ou 2018, ou mesmo de 2014, com as devidas alterações nos prazos regimentais? Aí eu acho que a gente teria uma delegação para o Congresso, uma delegação popular, que é a voz soberana, para que ele faça uma consulta popular e delibere. O referendo inverte essa questão que ele está colocando, por isso que eu sou absolutamente contrário, eu acho que é o ponto oposto. E o Congresso não vai, o Congresso acho que não vai aceitar, porque aí o povo daria a palavra final. E o Congresso não quer isso. Não, mas aí também inverte, no referendo inverte essa equação, né? Porque é o Congresso que debate, mastiga, e depois já a proposta mastigada, sem que passasse pela população, é que é submetida.
Eu queria também fazer uma pergunta que é sobre se, vendo as manifestações aqui no Brasil, na Turquia, as que aconteceram na Espanha, mesmo em Nova York, o Occupy e tudo mais, se está havendo uma crise da democracia representativa no mundo. Vocês vão responder essa pergunta logo após o nosso intervalo. Perfeito. Entre aspas, volta já já. Nós voltamos com Entre Aspas e a pergunta que nós deixamos no ar antes do intervalo é se nós estamos vivendo uma crise da democracia representativa, ou seja, aquela democracia que nós não fazemos a democracia direta, o controle direto do Estado, nós elegemos pessoas que nos representam. Isso nós estamos dizendo por quê? Existem manifestações de rua aqui no Brasil, na Turquia, na Espanha teve o dos indignados, e teve o Occupy em Nova York. Então, talvez seja um movimento mundial esse. E nós estaríamos aí, digamos, discutindo uma questão que foi sempre muito valorizada, que é a democracia representativa. Ela está em crise? Não, ela está em crise, mas não significa que ela, devemos abandoná-la. Ela vai ser abandonada, né? Eu acho que na realidade é um momento que está demonstrando no mundo inteiro que as pessoas estão cansadas de votar em pessoas para nos representar e essas pessoas não representarem condignamente. Isso não é privilégio do Brasil, infelizmente. Tem sido demonstrado que, na realidade, isso é alguma coisa que está disseminada. Então, é o momento dessa forma de representação, dessa maneira da população vivenciar a política, se reformular. Então, eu acho que é um toque, é uma lembrança, para que se mexa, na realidade. Marco Aurélio, nós vivemos essa crise, ou seja, a população não se sente representada no governo? Eu acho que vivemos sim. Agora, eu concordo aqui com o que disse a Aparecida, eu acho que nós não estamos assistindo à morte da democracia representativa. É uma crise. Agora, a democracia representativa, nos últimos 50 anos, ela foi progressivamente sendo ajustada em termos de participação. Existem muitos mecanismos de ocupação pela população dos espaços do Estado. No Brasil mesmo, a Constituição de 88 criou, por exemplo, os conselhos de gestão de políticas sociais, que são formas de participação da sociedade no âmbito da democracia representativa. Eu acho que o nó dessa questão toda é relacionado ao protagonista que operou o sistema da democracia representativa com maior habilidade e com maior força, que são os partidos políticos. Eu acho que se os partidos conseguirem se ajustar a esse quadro, eles recriam, ou nós recriamos. E você está vendo isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os partidos estão fracassados. Mas a pressão das ruas? A pressão das ruas pode forçar os partidos a pensar. Agora, se você ouvir o que os partidos brasileiros estão falando nessa crise, é um silêncio que chega a doer os ouvidos, né? Das oposições ao PT. Ninguém fala nada com nada a respeito disso. Mas eles têm instinto de sobrevivência. Tem, mas pode sobreviver da pior maneira. Infelizmente, nosso tempo encerrou, nós temos que terminar a nossa conversa aqui. Eu agradeço a Maria Aparecida de Aquino e ao Marco Aurélio Nogueira pela participação no programa. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.